Será que vale a pena investir no fundo imobiliário VGHF11? Será que ele vai continuar pagando os bons dividendos que ele vem pagando ao longo do tempo? Então fica comigo até o final desse vídeo para descobrir tudo sobre esse fundo imobiliário, se ele de fato é a melhor escolha para sua carteira ou não. Fala pessoal, Renan Diego por aqui e hoje nós vamos analisar o VGHF11, um fundo imobiliário que tem chamado bastante a atenção do mercado. Mas será que realmente vale a pena colocar ele na sua carteira de investimento? Será que só olhando para os dividendos que ele vem pagando ao longo do tempo, vale a pena a gente colocar ele, comprar esse fundo imobiliário? Primeiro, vamos entender o que é o VGHF11. Ele é um fundo imobiliário híbrido que investe em vários ativos do setor imobiliário. Então, o que é um fundo imobiliário híbrido? É aquele fundo que você tem papel na sua carteira, que tem fundo imobiliário, que tem imóveis. Então, ele tem tudo, por isso que é híbrido. Tá? E nesse caso, ele tem ações imobiliárias, debêntures, ela tem também participações em SPE imobiliária, tem CRI, tem LCI e vários outros títulos imobiliários. Sem contar que tem também ativos imobiliários. Então isso aqui é muito legal para você começar a entender onde que ele investe e que tipo de fundo imobiliário ele é. Porque senão, que adianta você só investir olhando para os dividendos? Eu vou compartilhar minha tela agora para a gente ver o relatório, alguns pontos importantes que ele fala exatamente isso. Então vamos lá dar uma olhada no relatório gerencial, né? O último relatório de gestão que eles disponibilizaram. O nome do fundo é Valora Hedge Fund, Fundo de Investimento Imobiliário, que tem o código de negociação VGHF11 na B3, tá? Então, o último relatório que a gente pegou, de acordo com o dia que eu estou gravando esse vídeo, foi o de maio de 2024. Aqui ele fala, né, o objetivo do fundo, que é um pouco do que eu falei, ele tem ações imobiliárias, debêntures, participações SPE, imobiliária, FIP, FIA, enfim, um monte de coisa legal aqui relacionado a fundo imobiliário. Quando a gente vai ver aqui, ó, aqui tem a carteira de ativos dele. Então você pode ver que ele está composto, ó, de CRI, bastante CRI. Aí ele fala o código do ativo, o segmento, o valor que tem lá, o percentual do patrimônio líquido naquele CRI e o indexador. Isso aqui são coisas importantes para a gente olhar. Um indicador, na verdade, um indexador daquele CRI que a gente está investindo. Porque aqui ele tem um CDI mais 3%. Aqui ele tem um IPCA mais 11%. E aqui tem a duração, ou seja, qual que é o vencimento daquele CRI. Então, a gente não vai bater um a um aqui, mas é legal você sempre olhar isso quando você vai comprar algum fundo, que seja de papel ou um fundo híbrido. E aqui ele tem o total, né, de CRI. Então aqui, ó, do patrimônio líquido dele hoje, 60,92% são CRIs. Então, bastante relevante, né, a posição dele. E a duração média desses CRIs é de 3,1 ano, tá? Então, 3 anos, mais ou menos, um pouquinho mais de 3 anos para o vencimento geral, né, uma média desses fundos. Aí depois ele fala aqui dos FDIC. Aí ele tem aqui também os fundos imobiliários, que ele tem também na carteira. Então você vê, ele compra fundo imobiliário também. Aí aqui tem bastante fundo imobiliário, que ele vai falando quais são. Aqui tem as ações que ele compra no mercado também, ó. E sempre ações relacionadas ao mercado imobiliário. Aqui tem algumas SPEs e, no geral, é isso aqui que ele tem de ativos, né, dentro da carteira desse fundo hoje. Então você vê que é um fundo bem diversificado, por isso que é híbrido, né? Eu gosto dos fundos híbridos porque eles têm essa certa diversificação. Mas quer dizer que os híbridos são melhores do que os fundos de papel, ou os fundos de shopping center, ou os fundos de tijolo em si? E a resposta é não. Você pode ter um fundo de tijolo, você pode ter vários fundos de tijolo, vários fundos de papel, e também pode ter alguns fundos híbridos para balancear um pouco a tua carteira sem problema nenhum, tá? Então, primeiro, se você chegou até aqui, é porque esse vídeo já valeu o teu like, né? Então, deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta no sininho para ativar as notificações, porque a gente vai continuar a nossa análise aqui. Eu quero que você entenda como que eu analiso um fundo imobiliário para saber se ele é bom ou se ele é ruim, para depois, ao final desse vídeo, você ter total capacidade de decidir. Nossa, esse fundo é legal para minha carteira ou ele não é legal, ou tem fundos melhores ou não tem. Fechado? Então, maravilha. Agora, é importante você ficar de olho no grau de risco dos CRIs. Por quê? Porque às vezes você tem um CRI muito alavancado. Como é que a gente vê o grau de risco de um CRI, né? Que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Você vê pelo rating dele. Então eu gosto sempre de ter, sempre quando tem um A. AAA, que são 3 As, AA, que são 2 As, e só um A. Ah, Renan, alguns Bs também é relevante, ou às vezes você tem até ali no portfólio da carteira como um todo. Nesse caso, que ele tem mais de 60% de CRI, pode ter um pouco ali, né, de o rating B e tudo mais, mas não pode ser a maioria tem que ser A. Então vamos dar uma olhadinha como é que tá a análise aqui, olhando para o histórico dos CRIs que ele tem na carteira hoje. Então aqui, ó, se eu vou no relatório de gestão deles, eu vejo o detalhamento dos ativos. Aí ele vai me mostrando tudo sobre o CRI, ó. Esse CRI, rating, aí tá NA, ou seja, que não foi disponibilizado. Então ele não tem esse dado aqui para passar para a gente, tá? Então aqui não foi informado, mas ele tem todo o histórico, como é que ele fala, o cupom, paga o IPCA mais 8,5, o vencimento e tudo mais, tá? Você consegue vendo, ó. E aí eu vou ver, ó, a maioria tá NA. Isso, para mim, é meio que eu entrar às cegas, sabe? Então eu fico um pouco desconfortável.
Se eu quisesse investir de fato nesse fundo imobiliário que tem um monte de CRI, que não tem o rating aqui no relatório de gestão, eu iria buscar direto na fonte. Então eu iria lá no tipo de oferta, eu iria pesquisar para ver de fato se tem rating ou não. Se a maioria não tem, eu particularmente não gosto de entrar assim. Eu gosto de entrar assim, ó, por exemplo, aqui, ó, esse CRI. Exatamente assim, ó, AA, de acordo com o S&P. S&P é uma empresa que faz análise, né? Tem S&P, tem Moody's, tem algumas principais, né, que fazem análise de grau de risco daquela empresa, tá? É a mesma que faz, sabe, aquela análise de risco do Brasil, do país como um todo? É igualzinho, o Brasil perdeu o seu grau de risco e agora é B-, aí agora não sei o quê. São essas empresas que fazem. Então, se você for ver, ó, a maioria não aparece o rate. Então, isso aqui é um ponto de atenção para você, caso você queira investir nesse fundo imobiliário, você buscar mais informação. A maioria não tem. A maioria. Ó, um ou outro tem aqui, ó, AAA. Os que tem AAA. E aí, me traz uma pulguinha atrás da orelha, que eu quero me colocar na tua orelha também. Só vi aqui os que apareceram AAA, que são, assim, o maior grau de segurança que existe, né? Ou seja, só pra você entender, o rating é a capacidade de pagamento que a empresa tem. Então, se a empresa ela costuma dar uns calotezinhos, não costuma pagar, baixo. Se ela tem total potencial para pagar, o rate vai ser mais alto, que são os A's, AAA, esse tipo de coisa, tá? Então, se só tá aparecendo o que é bom, será que ele está escondendo o que é ruim? Eu não sei. Então deixa essa pulguinha atrás da tua orelha, né? Um ponto para a gente refletir e aprofundar mais a nossa análise nesse ponto. Fechado? Agora, a gente precisa olhar os principais indicadores do VGHF11. Quais são os principais indicadores? Cara, você tem que olhar quanto de dividendo ele paga, como é que está o PVP dele. Então, vamos dar uma olhada para você entender um pouco mais, porque a maioria das pessoas, quando fazem análise de fundo imobiliário, só estão olhando para quê? Para os dividendos. Que os dividendos são, basicamente, a renda mensal que é pago. Então, vamos entender um pouco mais sobre esse fundo imobiliário, olhando para os números dele. Eu vou utilizar aqui, ó, o site Status Invest, que é um site gratuito, qualquer pessoa pode acessar. Você pode usar qualquer outro site para poder fazer essa tua análise. Fechado? Então, se a gente for ver aqui, ó, hoje, o preço dele para você comprar está R$ 8,78 nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. A mínima nas últimas 52 semanas, ou seja, nos últimos 12 meses, foi de 8,63 e a máxima foi de 9,88. Então, ele chegou até 9,88 e atualmente está em 8,78. Dividend yield de 13,70%. Isso aqui chama bastante atenção da galera. É o famoso mais de 1% ao mês, né? Mas eu quero te trazer uma presença que é o seguinte. Não olhe só para os dividendos. O dividendo é um ponto importante, sim, se você está querendo investir com foco em renda, que é a maioria do objetivo do fundo imobiliário, né? Então, já sabe, para não te atrapalhar, não fica só olhando para o dividend yield, tá bom? Olhando aqui a valorização nos últimos 12 meses, ele teve uma desvalorização de 7,40%. E no mês está 0,68%. Então, é outro ponto de observação. Por que será que ele está caindo? É porque ele tem pago menos dividendos, e a gente vai ver em breve. Ou ele tem alguma coisa diferente? Ou será que ele não está olhando muito bem para o grau de risco que tem os CRIs dele? Então, tem vários pontos aqui para a gente observar, porque nada cai do nada. Eu sempre falo, o mercado financeiro tem algo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos últimos 12 meses, ele veio aqui, ó, deu uma subida, chegou lá naqueles 9,88, e aí depois, ó, chegou aqui nesse período de abril, ele caiu bem, e agora ele veio nessa andando de lado que a gente fala, mas ele está numa tendência de queda nesse momento. Se a gente olhar aqui para o PVP, né, preço sobre valor patrimonial, tá de 0,96, então tá um PVP bom, porque está abaixo de 1, mas lembra que não é só olhar para o PVP também, ok? Aí um valor em caixa de 2,47% em relação ao total. Quantidade de cotistas, mais de 400 mil cotistas, então é um fundo que tem bastante liquidez, então bem tranquilo em relação a isso. E agora vem os dividendos, que muita gente fala, né? Então aqui, ó, outra coisa importante, ele tem participação no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, de 1% aproximadamente, 1,056%. E no último mês, ele pagou aqui, ó, no mês de junho, o equivalente a 1,01%. Tá? Ele pagou 0,09, 9 centavos por cota, o que dá um rendimento de 1,01. Já agora que está programado para pagar no próximo dia 5/7, para quem tiver até o dia 28/6 esse fundo na carteira, ele já diminuiu um pouco. Agora ele está pagando 1%. Então, ó, percebe que está pagando a mesma coisa, mas como deu uma subida na cota, ele está pagando menos. Então, esse é um ponto de atenção para a gente ver se ele está caindo ou não, e a gente olha todo o histórico. Então, olhando aqui para o histórico, só 2023 e 2024, a gente já vê o laranja 2023 e o verde 2024. Em janeiro, ele pagou a mesma coisa, fevereiro também. Em março, ele deu uma boa queda em relação a 2023, né? E aqui, ó, abril também, maio também,
e junho também. Então, ele está pagando menos do que o ano anterior. Tá? Então, isso daí é um ponto para olhar. Mas, claro, se ele tem muito CRI, o CDI tem caído, né? Enfim, agora até deu uma normalizada, mas ele estava em queda. Então, às vezes tem esses movimentos que as pessoas acabam se assustando um pouco e ele, conservador, ele acaba segurando um pouco mais desse rendimento. Mas é importante ver que ele está diminuindo menos, está pagando menos dividendos. E pode ser que por ele estar pagando menos, a maioria da galera começou a sair e trouxe esse movimento aqui, ó, de queda também. Outro ponto interessante é a gente olhar a gestão do fundo. Por quê? Eu acredito que uma boa gestão no fundo imobiliário é importante para a gente. Então, se a gente for ver aqui, ó, logo no início, ele fala a gestão é da Valora, gestão de investimentos. A administração é do Banco da Ecoval. Então, tranquilo, o Banco da Ecoval é uma boa administração e a gestão da Valora também. Então, em relação a administrador e gestão, tá tranquilo esse fundo imobiliário. Bem, esses são os principais indicadores para você que está começando, quer analisar e ter uma visão um pouquinho melhor sobre esse fundo imobiliário. Mas depois da gente ver esses indicadores do VGHF11, a pergunta que não quer calar é: será que vale a pena investir nele ou não? A resposta é sempre depende dos seus objetivos financeiros e do perfil de investidor, principalmente o teu perfil de risco. O mais importante é você ter clareza das informações que nós te passamos nesse vídeo. Agora, a decisão sempre tem que ser sua. E eu vou trazer a minha opinião, tá? Eu não coloco na minha carteira hoje. Pode ser que em breve sim, mas na minha carteira ela não tá e não vai entrar agora. Fechado? Isso não quer dizer que futuramente eu coloco ou não coloque. Isso aqui, basicamente, esse vídeo é uma base de estudos e eu estou expressando aqui a minha opinião sobre a minha carteira de investimento. Combinado? Se você quiser que eu analise outro fundo imobiliário, coloca aqui nos comentários. Por quê? Eu vou preparar mais vídeos como esse para poder te ajudar. E aí, se você colocar aqui, contribuir, eu ainda falo o seu nome. Você que colocou aí, que solicitou para fazer essa análise, a gente fala no vídeo. Fechado? E se você quiser aprofundar mais e aprender sobre como investir, não só em fundos imobiliários, mas também em ações, em tesouro direto, marcação a mercado, aqui na Produtividade Financeira nós temos um programa de acompanhamento. Nós ensinamos exatamente isso. Como é que você sai do zero e vai até o avançado no mundo dos investimentos, segurando na sua mão, passo a passo. Então, se você quiser saber essas informações, nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário um link para você entrar na lista de espera para a gente entrar em contato com você e te falar quando é a próxima turma e como é que funciona todo o nosso programa de acompanhamento. Combinado? Então é isso. Se você não deixou o teu like, esse é o momento para você deixar nesse vídeo e se inscrever no canal. Então é isso, um grande abraço, muita produtividade financeira para você e para sua família também. E aí, bora evoluir?